Um fundo imobiliário que custa menos de R$ 10 sempre vai atrair um lado legal aqui no nosso coração e vai ter um lugarzinho separado para ele dentro da nossa carteira. Primeiramente pelo preço e depois pela qualidade que ele traz dentro de seu portfólio. Estou falando hoje para vocês do CPTS 11, que é um fundo imobiliário de papel que investe ali em fundos imobiliários e certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, os CRIs, que vai ganhar um espaço legal aqui no canal e eu vou trazer um pouquinho de informações sobre ele para vocês. É um fundo imobiliário que está custando pouco, né? Está descontado o principal atributo dele no tempo atual e paga bons dividendos. Se a gente está buscando esses três pilares aqui dos fundos imobiliários, a gente vai aí com certeza seguir muito firme com os nossos aportes e os nossos rendimentos. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu vou trazer para vocês hoje o CPTS 11, que é um fundo imobiliário que tem ali, né, dentro do meu coração, ele brilha, né, bastante por causa do seu preço, como eu disse para vocês, e eu espero que vocês gostem da análise que eu vou trazer para vocês. Lembre-se também, se inscreva no canal se você for novo por aqui, deixa aquele like para fortalecer, e se você quiser ver algum vídeo de algum FII específico, deixe nos comentários. Eu estou fazendo uma lista, até estou dizendo para o pessoal, né? Estou fazendo uma lista com todos os seus pedidos. E como eu faço vídeo todos os dias, com certeza eu vou conseguir te atender, tá bom? Deixe nos comentários, então, qual fundo imobiliário você quer ver. Se caso você falar de algum que já saiu o vídeo aqui no canal, volte um pouquinho nos vídeos. Comecei recentemente, você vai dar uma olhada lá e vai ver que eu já fiz sobre esse fundo imobiliário, tá bom? Chega de mais delongas e agora vamos para o Investidor 10 acompanhar um pouquinho sobre esse fundo imobiliário que eu falei para vocês, tá bom? E aqui está o fundo imobiliário que eu estava falando para vocês, gente, o CPTS 11, que é o fundo em questão, Capitania Securities. A gente vai conseguir acompanhar um pouquinho sobre esse fundo imobiliário aqui no Investidor 10, trazendo algumas informações importantes para você que é investidor, para mim também, né, que sou investidor. E a primeira coisa que nos chama muito a atenção nesse fundo imobiliário, assim como outros que eu já trouxe aqui no canal, é o preço, né, a cotação dele na Bolsa de Valores, apenas R$ 7,28. Os fundos de base 10, eles têm ali um espaço guardado no nosso coração, porque tem esse precinho mais barato. A gente consegue investir com pouco. Inclusive, quando a gente recebe os nossos dividendos, já recebemos ali, né? Não um valor tão grande, a gente já consegue colocar e direcionar esses dividendos para esses fundos que custam menos de R$ 10. E é bem interessante ter isso na carteira. Primeiro, que nos gera um fluxo de caixa e também, né, bons dividendos, porque o próximo quadrinho aqui, ó, fala do dividend yield. O dividend yield desse fundo imobiliário é 12,97, que dá ali quase 13%, que é equivalente a quase mais do que 1% ao mês, né? Ele é quase 1,1% ao mês, acaba nos dando ali boas alegrias com esses dividendos, e você vai acompanhar daqui a pouquinho quanto ele está pagando, tá? Então não precisa ficar fazendo conta com essas porcentagens, não. Aqui no Investidor 10 eu vou mostrar para vocês qual é o valor do dividendo dele, tá? Outro ponto muito importante que nos chama muita atenção para esse fundo imobiliário aqui é essa parte aqui, ó, P sobre VP. O preço sobre o valor patrimonial desse fundo está em 0,82. Bom, mas o que que isso significa? O que que é STAR 0,82? O que que é P sobre VP? Você pode estar se perguntando sobre isso. E só para ser rápido para vocês aqui, né? O P é o preço, no caso aqui 7,28, e o VP é o valor patrimonial. Então, P sobre VP é a divisão entre a cotação atual e o seu valor patrimonial por cotas. O que que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou tendo aqui uma comparação em proporção de acordo com o valor patrimonial desse fundo. O que que é esse valor patrimonial? É tudo que o fundo tem de patrimônio. Ou seja, nesse caso, como ele é um fundo de papel, todos os seus fundos imobiliários, os seus CRIs, os seus FDICs, tudo aquilo que ele tem na sua carteira de patrimônio, e a gente vai ver daqui a pouquinho o valor desse patrimônio, dividido pelo número de cotas que esse fundo tem emitida aqui na Bolsa de Valores, ele vai dar um certo resultado. Esse valor vai ser o valor patrimonial por cota. E se a gente fizer a divisão da cotação por esse valor patrimonial, a gente espera, se ele tiver no seu preço justo, que esse valor seja 1.
Por quê? Quer dizer que ele vai estar no valor justo que ele custa de acordo com o seu patrimônio. Mas como aqui ele está 0,82, ele está com um desconto, né? Está abaixo do que realmente ele vale. 0,82 significa que ele está com 18% de desconto, ou seja, 0,18 a menos do que ele realmente vale na sua cotação do valor patrimonial. Daqui a pouquinho a gente vai ver esses números um pouco mais concretos aqui, você vai ter mais noção sobre isso. Mas se você já entende um pouquinho de porcentagem, já sabe que 18% é muita coisa para um desconto em fundo imobiliário. Então, esse aqui é um ponto importante para a gente e nos leva a, mais uma vez, estar estudando sobre esse fundo. Lembrar vocês que esse vídeo aqui não é uma recomendação de compra, tá, gente? Estamos aqui apenas analisando fundos imobiliários, trago para vocês informações, trago para vocês tudo que é importante para a gente entender sobre os fundos imobiliários, mas não é nenhuma recomendação de compra, não, tá bom? Outro ponto importante, liquidez diária, quer dizer que ele tem 6 milhões de comercialização dentro da Bolsa de Valores, ou seja, compra e venda desse ativo aqui gira em torno de 6 milhões de reais por dia de negociações. Isso é muita coisa. Nos dá uma segurança grande, porque vai que eu quero vender, eu vou ter bastante gente comprando. E se eu quiser comprar, ao mesmo tempo, vai ter bastante gente vendendo por causa dessa liquidez diária, tá? É muito importante a gente saber sobre isso, porque senão a gente acaba entrando em algumas enrascadas e depois não consegue sair tão fácil, acaba perdendo muito dinheiro por causa disso, beleza? Ótimo. Liquidez diária, então, muito boa. Variação levemente positiva, então temos aqui 0,69, quase nada, né? Manteve ali no 0 a 0, mas percebam uma coisa. Esse nosso ativo, ele estava num preço legal, né? Vamos colocar a cotação padrão. Ele estava num preço lá em cima, 8,24, 8,30, sofreu uma queda absurda em alguns meses, chegou a ser cotado a R$ 6,11, a sua mínima nesse ano, né, nesses 12 meses. Depois deu uma subida, voltou para baixo e agora se reergueu, ainda não no seu patamar mais elevado, mas conseguiu se reerguer e se manteve aqui, né, andando um pouquinho lateral. Isso é muito bom, quer dizer que o fundo conseguiu se recuperar de uma crise, né? A gente está vivendo momentos muito difíceis na Bolsa de Valores, então ele conseguiu se recuperar e está se mantendo ali firme e forte, nesse 7 e pouquinho. A ideia é que depois que essa taxa Selic de 15% diminuir, esses fundos imobiliários que estão descontados vão voltar ao seu valor patrimonial justo. A gente espera isso. Por quê? O mundo, né, ele gira em torno ali da história. E a história sempre nos conta uma possível projeção para o futuro também. Historicamente, a gente sabe que em momentos de Selic alta, os fundos imobiliários e a bolsa de valores diminuem muito, porque muita gente vai para a renda fixa. Quando isso acontece e inverte o cenário, inverte tudo também. Aí os fundos imobiliários e ações vão subir e a renda fixa vai diminuir cada vez mais os seus investidores. Essa é a ideia por trás aqui, né, desses gráficos, e a gente espera que esses fundos que estão descontados vão decolar e manter lá em cima por muito tempo depois, tá bom? Beleza, essa é a nossa esperança. E aqui ele está se mantendo bem, né? Já teve uma erguida e está mantendo lateral aqui agora, tá? Pontos importantes que eu acabei de falar para vocês ali, né, explicando o P sobre VP. Aqui está, ó, o valor patrimonial. Olha o VP aqui, ó, valor patrimonial. Esse valor patrimonial de 2,91 bilhões, gente. Olha quanto dinheiro, né, tem aqui dentro desse fundo imobiliário, investido ali em fundos imobiliários, outros fundos, né? Tem ali CRIs, certificados de recebidos imobiliários. Depois a gente vai ver um pouquinho sobre como está essa distribuição. É importante a gente saber também nisso em um fundo de papel, tá? E o número de cotas emitidas, 328 milhões de cotas. Quer dizer que esse valor patrimonial está distribuído para os cotistas em 328 cotas desse fundo imobiliário. E está ali nas mãos de 356 mil pessoas que giram em torno aí da Bolsa de Valores e estão comprando esse ativo. Tem ele na carteira, certo? O valor justo, que é essa divisão do 2,9 bilhões por 328 milhões, dá 8,87, que seria o preço justo para esse fundo imobiliário. Como eu disse para vocês, né? Então a gente sabe que se um dia ele voltar a crescer, ele tem ali um lugar para mirar. Ele está mirando nesse 8,87, que é o valor justo para ele custar frente ao seu valor patrimonial. A gente espera que ele vá custar esse valor um dia quando a crise diminuir.
tá? E a gente espera mesmo, tá? Porque se isso acontecer, a gente vai ganhar dinheiro com essa valorização, além de aumentar os proventos, com certeza, porque aumenta lucro, aumenta aluguéis, aumenta tudo e acaba ficando bem legal para a gente, tá bom? Último rendimento de 9 centavos, excelente rendimento também, é bom falar sobre isso, porque é o dividendo que nos enche o bolso todos os meses, né? Então acaba sendo legal falar sobre isso também. Bem, mais uns pontos importantes sobre o CPTS-11 que a gente tem aqui, ó, 1,18% ao mês, o que nos dá esses 12,97, que está sendo puxado um pouquinho para baixo por causa desses meses iniciais aqui, ó, dos últimos 12 meses, que acabou sendo um pouquinho menor do que o esperado, tá? No mês 11 do 24 e anteriormente, a gente viu que ele pagou menos dividendos, né? No mês 11 ele pagou 6 centavos somente, mas mesmo assim, mesmo nessa queda, ele pagou ainda quase 1%, né? Pensar que ele custa 7 e pouquinho, pagou 6 centavos, é abaixo de 1%, mas ainda está bem próximo. Não chegou a ser zero e não chegou a ser muito pouco. Acaba que vai mantendo ali, né, uma segurança para a gente. Se a gente olhar nos últimos 5 anos, olha que regularidade. Estava lá em cima, no momento bom da Bolsa de Valores, nos fundos imobiliários. Teve umas quedas em 2022, pagou 4 centavos, depois se reergueu, teve mais uma queda, pagando 5 centavos, se reergueu de novo, mais uma queda e se reergueu. Então ele está sempre conseguindo se reerguer nas crises. E as crises que chegam para todo mundo, a Bolsa de Valores está cheia disso, porque é uma renda variável, e aqui ele está se mostrando resiliente ao longo dos anos. Olha lá, desde 2020, se a gente colocar no seu tempo máximo, desde quando existe esse fundo? Desde 2020, ó, de janeiro. Manteve ali desde os 7 centavos, subiu, desceu, subiu e agora está em 9 centavos por cota. Isso é muito importante para a gente saber. Aqui está a regularidade dos pagamentos, data com e data de pagamento. Data com é a data que você precisa ter essas cotas para poder receber na próxima data de pagamento. Então, por exemplo, no mês 8, se a gente comprasse essa cota até o dia 12, a gente receberia no dia 19 o valor desses dividendos de 8,6 centavos, tá? Então essa aqui é a ideia de data com e data de pagamento. Data com é até quando você precisa ter o ativo para receber. Data de pagamento é o dia que cai na sua corretora ou na sua conta corrente no banco, beleza? Muito bem, pessoal. Magic Number para o CPTS-11, 85 cotas é o Magic Number. O que isso significa? Com 85 cotas você consegue receber o suficiente para comprar uma nova cota somente com os dividendos. O efeito bola de neve começa a ficar cada vez maior quando esse número acontece. Por isso ele é chamado de Magic Number, um número mágico onde você consegue multiplicar cada vez mais o seu patrimônio. Essas 85 cotas sairiam para a gente no total de R$ 621,35 na cotação atual de 7,31. Então fique sempre atento a esse Magic Number, porque ele vai te ajudar a crescer cada vez mais aí o seu patrimônio, beleza? Outras coisinhas importantes aqui agora para a gente, a distribuição dos fundos, né? Ele investe em outros fundos imobiliários, ou seja, ele é um fundo que compra fundos, ele é quase um FOF. Compra fundos imobiliários de outras gestoras, né? Compra até mesmo da mesma gestora, ele compra, investe em fundos imobiliários, assim como a gente, recebe os dividendos e distribui como lucro para nós. E também investe em CRIs, né, os certificados de recebíveis imobiliários. Ele acaba recebendo e fazendo lucro também com esses CRIs, e esse lucro é distribuído para a gente em carteira nos nossos dividendos, beleza? Então, grande parte aqui vem dos FIIs e dos CRIs. Quando a IFIX, né, quando o índice de fundos imobiliários subir, com certeza esse fundo vai se fortalecer mais ainda, porque os fundos que estão nessa carteira, a maioria de shoppings, inclusive, ele vai se fortalecer também e vai pagar mais dividendos para a gente. É o que a gente espera, é a nossa esperança, né, gente? Então, finalizamos aqui a nossa análise bem rápida aqui do CPTS. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal. É muito importante porque eu vou trazer vídeo para vocês todos os dias. E comente qual será o próximo fundo imobiliário que eu vou analisar aqui para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!